A vida em Sodoma e Gomorra, um paraíso corrompido. Antes de ser um sinônimo de destruição, a planície onde se localizavam Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades, Admá, Zeboim e Zoar, era descrita como um paraíso terrestre. Gênesis 13:10 relata que Ló, sobrinho de Abraão, olhou e viu que toda a planície do Jordão era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era uma região de riqueza incomparável. A terra fértil produzia colheitas abundantes com pouco esforço. Fontes de betume, piche, brotavam do solo, servindo como um valioso recurso para construção e comércio. A proximidade com o Mar Morto fornecia sal, outro produto de grande valor na antiguidade. Essa prosperidade, no entanto, foi a semente de sua própria ruína. O profeta Ezequiel, 16:49, resume a base do problema: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. O que tornou Sodoma infame não foi apenas um pecado, mas a criação de uma sociedade inteira cujo sistema legal e cultural era uma perversão da justiça e da compaixão. As tradições judaicas, especialmente o Talmud, Tratado Sanhedrin 109a-b e o Midrash, detalham a vida na cidade. Os habitantes de Sodoma criaram um sistema de leis e costumes que institucionalizavam a crueldade. Segundo o Talmud, Sanhedrin 109a-b e o Midrash, ajudar pobres ou estrangeiros era crime punido com morte. Uma mulher que alimentou um viajante foi untada com mel e devorada por abelhas. Outra, que deu água, foi queimada viva. Estrangeiros eram torturados em camas sodomitas. Se fossem mais altos, tinham as pernas cortadas. Se mais baixos, eram esticados até morrer. Juízes corruptos, chamados nas tradições mentiroso, falsificador, perversor, legitimavam essas práticas, sempre punindo a vítima em favor do sodomita. As moedas entregues a mendigos não eram aceitas no comércio, condenando-os à fome. Quando morriam, os sodomitas recuperavam o dinheiro. Brigas eram incentivadas como diversão, e até animais eram mutilados para entretenimento. Em resumo, o sistema jurídico e cultural transformara a crueldade em virtude e a hospitalidade em crime. Ódio ao estrangeiro e ao pobre, xenofobia extrema. A riqueza de Sodoma gerou um medo patológico de que forasteiros e pobres pudessem diminuir seus bens. Para eles, a hospitalidade não era uma virtude, mas um crime. Eles estabeleceram leis para punir quem ajudasse um necessitado. O crime da caridade. O livro apócrifo de Jazar conta a história de Pautif, uma das filhas de Ló. Ao ver um viajante faminto, ela secretamente lhe deu pão e água. Quando os sodomitas descobriram, a sentenciaram à morte. Eles a cobriram de mel e a deixaram em uma colmeia para ser picada até a morte. O grito dela, segundo a tradição, foi um dos que subiu aos céus e selou o destino da cidade. A cama de Sodoma. Um dos símbolos mais famosos da sua perversidade era a cama sodomitas. Se um viajante pedisse abrigo, eles o ofereciam uma cama. Se o homem fosse mais baixo que a cama, eles o esticavam violentamente até que seus membros se rompessem. Se fosse mais alto, amputavam suas pernas. Era uma forma sádica de justiça e entretenimento. Justiça corrompida. Sodoma tinha 4 juízes, cujos nomes, segundo o Midrash, eram mentiroso, falsificador, manipulador e perversor da justiça. As leis eram criadas para roubar legalmente os visitantes. Por exemplo, se um estrangeiro fosse agredido e sangrasse, o agressor sodomita podia processar a vítima pela taxa de sangria, alegando que o estrangeiro lhe prestou um serviço médico ilegal. Crueldade cotidiana. Eles cortavam as línguas dos animais para que não fizessem barulho. Se um boi de um sodomita ferisse o boi de um estrangeiro, o estrangeiro tinha que pagar ao sodomita pelo serviço de ter seu animal ferido. A vida era um teatro de sadismo e egoísmo radical. A Bíblia, Gênesis 19, e o livro de Judas 1:7 destacam a imoralidade sexual e o fato de terem seguido após outra carne. É crucial entender o contexto. O pecado sexual de Sodoma
não era sobre orientação sexual no sentido moderno, mas sobre violência, dominação e a destruição da hospitalidade através da humilhação sexual. O estupro, especialmente de homens, hóspedes, era a máxima expressão de poder e desonra no mundo antigo. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Gênesis 13:13. Judas 7 e no Pedro 2 destacam sua devassidão e relações contrárias à natureza. O episódio mais marcante é a tentativa de estupro coletivo dos visitantes de Ló. Gênesis 19:5. Esse ato não era apenas desejo sexual, mas expressão máxima de dominação. Violar estrangeiros era a forma de humilhá-los e reafirmar o poder da cidade. O livro de Jasher, Midrash, e o Alcorão, Sura 7:80-84, 26.165-175, convergem em descrever um povo que transformou a hospitalidade em violência, a fartura em arrogância e a sexualidade em instrumento de degradação. O Alcorão ainda acrescenta que o povo de Ló praticava roubos, atos de maldade em assembleias públicas, e rejeitava os profetas enviados para adverti-los. O clamor da cidade que chegou a Deus não foi por um único ato, mas pela total inversão da ordem moral. Eles eram orgulhosos de sua maldade, transformaram a crueldade em lei e o egoísmo em virtude. A tentativa de estupro coletivo dos anjos foi apenas o clímax, a prova final de que não havia um pingo de bondade ou justiça a ser encontrado ali. O relato de Gênesis 18 e 19 é dramático. 2 anjos, com aparência de homens, chegam a Sodoma ao entardecer. Ló, sentado à porta da cidade, imediatamente os reconhece como estrangeiros em perigo e insiste para que fiquem em sua casa, demonstrando a hospitalidade que sua cultura havia abandonado. Mal haviam se deitado e a casa foi cercada. Todos os homens da cidade, desde o moço até ao velho, estavam lá. A demanda era brutal e direta. Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:5. O verbo conhecer, yadá em hebraico, aqui tem uma conotação sexual violenta e inequívoca. A cena se intensifica. Ló, em desespero, oferece suas 2 filhas virgens para apaziguar a multidão. Um ato horrendo que mostra o pânico e os valores patriarcais da época, mas que também sublinha a fúria incontrolável da turba. Eles recusam, pois o objetivo não era prazer, mas a dominação dos hóspedes masculinos. Quando tentam arrombar a porta, os anjos puxam Ló para dentro e cegam a multidão com uma luz brilhante. O julgamento é selado. Os anjos ordenam que Ló fuja com sua família antes do amanhecer, com a famosa advertência: não olhes para trás. Ao nascer do sol, Ló e suas filhas alcançam a pequena cidade de Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Segundo Gênesis 18, o clamor de Sodoma subiu até Deus, o grito das vítimas de tanta opressão. Abraão intercedeu, pedindo que a cidade fosse poupada se houvesse ao menos 10 justos, mas não foram encontrados. 2 anjos, em forma de homens, chegaram ao entardecer. Ló, sentado à porta da cidade, reconheceu o perigo e insistiu em hospedá-los. Mas todos os homens da cidade, do moço ao velho, cercaram sua casa exigindo abusar dos visitantes. Ló, em desespero, ofereceu suas filhas, mas a multidão rejeitou, insistindo nos estrangeiros. Os anjos intervieram, cegando a turba e revelando a Ló o juízo iminente. Na aurora, arrastaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora. Seus genros zombaram da advertência e ficaram. Os anjos ordenaram que fugissem sem olhar para trás. No caminho, a esposa de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Então, fogo e enxofre choveram do céu, consumindo Sodoma, Gomorra e toda a planície fértil, transformando-a em desolação. A destruição foi absoluta. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem e olhando para trás com saudade ou hesitação, foi transformada numa estátua de sal. A planície fértil tornou-se uma paisagem desolada de sal e cinzas. Autores como Flávio Joséfo
viram na destruição uma lição contra a arrogância e a luxúria. O Alcorão enfatiza que foi um sinal exemplar para as gerações futuras. Arqueologia em sítios como Bab ed-Dar e Numeira sugere cidades da Idade do Bronze destruídas subitamente por terremoto e fogo, o que pode ter inspirado a tradição do fogo do céu. No fim, Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolo universal do destino de sociedades que se enriquecem sem compaixão, que transformam a hospitalidade em violência e que exaltam a injustiça como lei.